No palco montanhoso da Galileia, sob o sol que ilumina tanto corações quanto horizontes distantes, Jesus, o Mestre da verdade e da graça, dirige-se à multidão. Seu olhar penetra não apenas os olhos, mas as profundezas dos corações sedentos por sabedoria divina. Neste momento, ele se aprofunda em temas cruciais, desvendando verdades fundamentais sobre o coração humano e o sagrado vínculo matrimonial. Acompanhe-nos enquanto exploramos as palavras impactantes de Jesus sobre a luxúria, a tentação e o divórcio, desvendando as camadas profundas de sua sabedoria eterna que ecoam através dos séculos. Vamos para o conteúdo. Jesus retoma um dos 10 mandamentos, reafirmando sua autoridade suprema para interpretá-lo. Enquanto alguns de seus contemporâneos recorriam a medidas externas para evitar a tentação, Jesus aprofunda a análise, destacando o coração como a fonte primária da transgressão. Ele salienta a importância da intenção, da imaginação e do desejo, ressaltando que os olhos têm sua participação, mas o verdadeiro problema reside no coração. Jesus não condena a atração sexual natural, mas a luxúria e o desejo lascivo. Sua mensagem é nítida: ao cuidarmos da intenção do coração, os olhos seguirão naturalmente. Para enfatizar esse ponto, Jesus utiliza uma linguagem hiperbólica, falando sobre arrancar o olho e cortar a mão direita. No entanto, sua intenção não é literalmente exigir desmembramento, a ênfase está na batalha que ocorre no coração. A tentação deve ser evitada, pois está em jogo nada menos que o sacrifício da pessoa inteira no inferno. No discurso sobre o divórcio, Jesus reitera sua visão sublime do casamento, destacando sua santidade e indissolubilidade. Referindo-se ao certificado de divórcio da lei do Antigo Testamento, ele aborda as divergentes posições das escolas rabínicas de Hillel e Shammai. Enquanto Hillel permitia o divórcio por motivos triviais, Shammai exigia evidências de ofensas sexuais. Jesus alinha-se com Shammai, afirmando que o divórcio, exceto por infidelidade sexual, porneia, equivaleria a participar do adultério. A cláusula de exceção não introduz uma nova condição, mas reconhece que a descoberta de infidelidade cria uma situação de fato para o divórcio. No cenário subsequente, quando uma mulher se une a um novo parceiro, após um divórcio que Jesus classifica como frívolo, a responsabilidade recai sobre o homem que busca essa separação. Essa situação resulta em um estado adúltero para a mulher que decide se casar novamente, muitas vezes sem ter voz ativa no segundo casamento, dada sua condição social. Ao reiterar essa visão rigorosa sobre o divórcio, Jesus responde aos fariseus que questionam: por que Moisés, então, ordenou que se desse um certificado de divórcio e que ela fosse embora? A resposta de Jesus enfatiza que Moisés tolerou tal prática devido à dureza de coração do povo. Jesus mantém a posição anterior, enfatizando que o Criador designou que marido e esposa se tornassem uma só carne e nunca se separassem. Nesse contexto, Jesus afirma que um homem que se divorcia da esposa por qualquer motivo, exceto infidelidade conjugal, e se casa novamente, comete adultério. A vontade de Deus é a permanência do matrimônio nesta terra. Malaquias também destaca a perspectiva divina sobre o casamento, enfatizando que Deus considera o casal como uma única carne e expressa sua aversão ao repúdio e ao divórcio, especialmente pelos efeitos prejudiciais que isso pode ter sobre os filhos. No tema dos juramentos, Mateus apresenta pela quarta vez a fórmula foi dito. Eu, porém, vos digo. Ao comentar sobre a antiga lei, Jesus faz um ajuste significativo. Embora os juramentos fossem permitidos e, em alguns casos, exigidos anteriormente, Jesus proíbe seu uso. O uso enfático do advérbio de maneira nenhuma indica que Jesus esperava a completa cessação dessa prática. Juramentos que se referem indiretamente a Deus, mencionando o céu, a terra e até a própria pessoa, são proibidos, refletindo respeito pela transcendência e imanência de Deus.
A moratória de Jesus sobre juramentos e votos também desencoraja o cumprimento de votos tolos feitos imprudentemente, destacando que uma pessoa honesta não tem necessidade de fazer juramentos, um simples sim ou não é suficiente. A vingança e os direitos. Jesus mais uma vez amplifica a força da antiga lei, transcendendo-a e cumprindo sua essência. O princípio olho por olho e dente por dente era comum no Antigo Oriente Próximo, visando manter sob controle os conflitos sangrentos. No entanto, Jesus exige que seus seguidores não busquem vingança, que não resistam ao mal. Não significa que ele os instrua a permanecerem passivos diante do mal ou a serem cúmplices implícitos de violência física quando podem evitá-la. O entendimento de Jesus é claro ao se posicionar a favor do bem e contra o mal, tornando impossível a ideia de passividade. No contexto que se segue, parece que ele está chamando os discípulos a renunciarem a seus direitos legítimos de propriedade e compensação por agravos. Neste contexto, o termo mal não se refere tanto ao diabo ou à oposição ao bem ideal, mas àquele que deseja prejudicar o discípulo. Os exemplos subsequentes são exatamente isso, exemplos de como viver o princípio. Mas qual é o princípio? Não é que os discípulos de Jesus devam ser intimidados à vontade ou que não sejam importantes. A resposta está nas bem-aventuranças cruciais, que fornecem a chave para desvendar o significado do restante do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos, os pobres de espírito, compreendem que depositam total confiança em Deus para sustento próprio, não nos recursos efêmeros e ilusórios das instituições do mundo. Como o Santo Basílio, quando ameaçado por Modesto, o fiel ajudante do imperador, afirmou: como podes ameaçar um homem que está morto para o mundo? Exceto por minhas roupas e alguns livros, não tenho mais nada. Quanto à morte, ela me impulsiona para onde desejo estar. A questão principal não é meus direitos, mas os assuntos do reino de Deus. Pode-se estar legalmente correto em uma ação judicial e ainda se ver totalmente envolvido no materialismo. Algo tão bom nos aconteceu que não há nada comparativamente que possa ser tão ruim. Os discípulos podem se apegar levemente aos bens deste mundo, pois sabem que Deus os sustentará. Deus é sua fonte e fundação, tudo mais é areia movediça. Não resistais pode ser interpretado como não entreis em ação legal contra, sendo essa provavelmente a intenção do texto. Bater na face direita refere-se a um golpe aplicado com as costas da mão, um ato extremamente insultante e doloroso no Antigo Oriente Próximo. A surpreendente resposta seria oferecer a outra face. Jesus, ao sofrer esse abuso em seu julgamento, cumpriu a descrição do servo sofredor em Isaías. Além disso, se alguém quiser tirar sua túnica, a roupa interior, dele também a roupa exterior. A lei proibia especificamente deixar alguém passar frio. Amós condenou os ricos ímpios em Israel por reterem as capas dos pobres à noite como penhor de dívida. Contudo, Jesus está, na prática, dizendo: não se apeguem nem mesmo aos seus direitos básicos. Quanto a caminhar uma milha, refere-se à prática ressentida das forças romanas que ocupavam a Terra Santa, podendo exigir que os cidadãos carregassem pacotes por 1000 passos. Sob essa regra de trabalho forçado, Simão de Cirene foi compelido a levar a cruz de Jesus. Quando Jesus sugeriu que caminhassem 2 milhas voluntariamente, ele não buscou a estima dos revolucionários zelotes que praticavam resistência violenta à ocupação romana. Essa atitude era vista como colaboração com o inimigo. Após essas apropriações injustas de propriedade, vem a ordem de Jesus de dar àquele que pede. Os cristãos devem ser conhecidos por sua generosidade. Podemos confiar em Deus, pois Ele suprirá as necessidades de seus filhos, é por isso que podemos agir como Deus misericordioso que nos perdoou e nos sustenta. O amor pelos inimigos. No Antigo Testamento,
O mandamento de amar o próximo era dirigido especificamente aos israelitas, conforme estabelecido em Levítico 19:18. Entretanto, em Lucas 10:29 a 37, Jesus amplia essa definição, incluindo todos aqueles que estão em necessidade, até mesmo estrangeiros menosprezados. Embora não haja uma ordem explícita para odiar os inimigos, o Salmo 139:21 sugere tal atitude: não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem. O Manual de Disciplina de Cura, vinculado à comunidade do Mar Morto, destacava a necessidade de amar todos os filhos da luz e odiar todos os filhos das trevas. Em contraste, Jesus ensina a seus discípulos a completude do amor, inclusive aos inimigos. Jesus inclui os inimigos tradicionais como objetos de amor, identificando-os como perseguidores no versículo 44. Em vez de evitar conflitos, Jesus insta os discípulos a amar aqueles que desejam sua destruição, espelhando sua atitude na cruz, quando perdoou seus inimigos. Este é também o exemplo de Estevão ao ser executado, impactando profundamente Saulo de Tarso. O verdadeiro filho do Pai que está no céu é reconhecido por ter o coração do Pai. Jesus exige um amor incondicional, enfatizando que o perdão amoroso recebido de Deus deve ser estendido aos outros. O Pai envia sol e chuva necessários tanto para justos quanto para injustos, demonstrando que a benevolência divina transcende as preferências humanas. Jesus destaca que amar aqueles semelhantes a nós não é extraordinário, pois até os cobradores de impostos e pagãos fazem o mesmo. A exortação sede vós, pois, perfeitos não busca uma perfeição infalível, mas sim a integridade e a imitação do Pai amoroso. A meta é que os discípulos, ao viverem essa completude, reflitam a bem-aventurança dos limpos de coração e cumpram a razão de existir. Conclamamos a todos a viver com o coração cheio do amor que recebemos do Pai Celeste. Ao chegarmos ao final desta jornada através das profundas lições do Sermão da Montanha, convido vocês a refletirem sobre o impacto desses ensinamentos em nossas vidas. Que possamos encontrar inspiração para vivermos de maneira mais compassiva, amorosa e autêntica. Lembrem-se sempre do chamado de Jesus para sermos a luz do mundo e o sal da terra. Que a paz e a graça estejam com todos vocês. Até a próxima!